Fala pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Miguel Fernandes, estamos aqui com o meu parceiro Marcos Holanda e hoje temos um convidado muito especial, diretor proprietário da Remax Seu Imóvel, amigo nosso, o Luiz. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado de investimentos imobiliários, né, Marcos? Isso aí. Luiz, primeiramente, prazerzaço estar aqui, poder estar fazendo esse podcast com você. E eu queria te fazer uma pergunta, né, já chave de ouro aqui para a gente iniciar o nosso podcast. O mercado imobiliário aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, ele é bem competitivo, né? O mercado imobiliário de luxo. O que torna um imóvel ter mais visibilidade no mercado? Primeiramente, obrigado, Marcos e Miguel, aqui pelo convite. É uma honra aqui estar participando aqui com vocês desse podcast. E para falar sobre o tema do mercado imobiliário, que é algo que eu gosto muito. E entrando já na pergunta, na resposta da sua pergunta, o mercado imobiliário de Fortaleza de alto luxo ele está mudando muito. Fortaleza hoje já é considerada a Dubai do Nordeste. Então a gente já está vendo propriedades aí com 50 andares sendo construídas diante de mudanças que aconteceram no plano diretor da cidade que possibilitaram vir essas grandes propriedades aqui, para esses grandes empreendimentos aqui para Fortaleza. E o que a gente tem visto, essa transformação do mercado, exatamente ali na beira-mar, na região do Meireles, onde hoje concentra a maior parte dos imóveis de alto luxo aqui da cidade, e pegando pequenos prédios ou prédios mais antigos ou terrenos estão sendo desmanchados e construídos esses novos arranha-céus. E a tendência do mercado, o que tem feito no mercado de alto luxo, é exatamente essa diversificação. Então, você vê que esses arranha-céus, nenhum é igual ao outro. Cada um tem um design diferente, todos eles têm vindo com propostas também de sustentabilidade, de inovação, alguns que o carro, você pode subir com o carro dentro do elevador e vai para a sua varanda, para a sua sala de estar com o carro, e outro que já tem um design com a pinefarina. Então, a gente vem vendo essa transformação do mercado de alto luxo, impulsionado por grandes construtoras locais. A gente também tem arquitetos super renomados que são reconhecidos em todo o Brasil com esses projetos que eles fazem aqui para Fortaleza. E essa transformação está sendo exatamente isso que está acontecendo na orla de Fortaleza. A gente tem visto aí esses grandes arranha-céus que vão realmente revolucionar o mercado, e cada um com propostas de design, inovação, sustentabilidade, cada um com esse conceito ímpar que diferencia eles, e o que esse proprietário de alto padrão ele busca muito é uma coisa exclusiva que não tenha em outro local. Com certeza. Não, sim, com certeza. Legal, Luiz. Inclusive, você falou sobre o prédio com elevador subindo o carro. Isso é muito ao estilo já, vamos dizer, como se fosse Miami, né? Algo... Eu creio que estão trazendo um pouco também dos conceitos, né? Esse conceito aí, elevador dentro do prédio, né? Então, essa questão dessas... A gente observa, o mercado imobiliário hoje ele é global. Então, os arquitetos daqui, eles estão sempre buscando inspirações fora. Então, eles vão para ver o que está acontecendo no mercado americano, no mercado lá de Dubai, inclusive, tem na Europa. Então, vem se trazendo muito do que tem lá para cá, essas mudanças, né? Então, seja a questão do elevador com o veículo, seja no design diferenciado. Então, tem algumas propriedades aqui em Fortaleza que tem designs completamente inovadores que não se vê, inclusive, em outras capitais aqui do Nordeste. Então, Fortaleza tem buscado, está muito à frente de muitas outras cidades e capitais aqui do Nordeste. Com certeza, eu vejo isso também, Luiz. Deixa eu fazer outra pergunta, Luiz. Muitos investidores têm algumas dúvidas, né, de como iniciar investindo no mercado imobiliário, enfim, como é que funciona. Que dicas ou o que é que você recomendaria, né, a esses investidores que querem investir pela primeira vez? O mercado imobiliário ele apresenta muitas oportunidades, né, tanto para os investidores profissionais quanto para quem está iniciando no mercado. Então, quem está iniciando, o primeiro conselho que eu dou é buscar
um especialista para poder orientar ele a buscar esses investimentos Sim. corretos. É o que eu E sempre depois que você ter, né, a mesma coisa quando você vai você está doente. Quando você está doente, você vai no hospital e busca um médico, um especialista, para buscar a solução para o seu problema. Então, a mesma coisa no mercado imobiliário. É muito interessante que você busque um conselho de um profissional que entenda exatamente de onde você quer investir. Então, se você quer investir no mercado de alto padrão, busque alguém especializado no mercado de alto padrão. E aí você tem que analisar o mercado de alto padrão, não necessariamente as melhores opções são os que estão com os preços mais baratos. Então, existem várias coisas que vão interferir nessa situação. Então, é importante você analisar o preço, a localização, o que esse produto tem de diferente, né? Já que a gente está falando do mercado de alto luxo, então as pessoas hoje buscam exclusividade. Então, aquele produto tem uma assinatura de um design, ou ele tem alguma coisa que o outro não tem. É isso que o investidor de alto padrão ele está querendo buscar. Então, a pessoa que quer investir no mercado de alto padrão, que é um dos mercados muito promissores, né? Então, tanto é que você vê hoje, não só em Fortaleza, mas como no Brasil inteiro, a classe média está um pouco desassistida nos novos empreendimentos. Você tem visto muito lançamento para o produto do Minha Casa Minha Vida, o produto mais popular, ou então dos produtos de alto luxo, que tem tido excelentes valorizações e grandes oportunidades. Então, é muito importante analisar o que esse produto tem de diferente, aonde é que ele está localizado, porque também não adianta você fazer um empreendimento de alto padrão num local que não tem essa procura desse público. Então, esse profissional que você vai buscar, ele vai exatamente analisar com você essas opções. E aí você considera que você pode, inclusive, fazer um financiamento desse imóvel e você trazer uma renda passiva, que você pode alugar o imóvel e com o valor do aluguel você pagar a prestação do financiamento, já que a gente está falando no primeiro investimento que você está falando. Né? Então, é muito importante que essa pessoa ela analise todos esses pontos. O que é que esse produto tem de diferente, a localização, a sustentabilidade, a questão das automações. As pessoas estão cada vez mais querendo imóveis inteligentes. Então, são pontos que devem ser analisados. E também a capacidade aí do investimento dele, se ele vai conseguir... tem que se planejar em relação aos custos, né, as manutenções, condomínio. Então, ele precisa não pensar só na aquisição, mas em todos os outros custos indiretos que vão estar relacionados aí ao imóvel. Luiz, em um estado econômico instável, o mercado imobiliário ainda é considerado seguro? Qual a sua visão sobre o futuro desse mercado? O mercado imobiliário, eu costumo dizer que ele não tem crise, né? A crise faz, às vezes, os preços, igual no mercado de ações também, que faz o preço cair, subir, e aí você tem que saber os momentos certos de comprar e os momentos certos de vender. Mas analisando os investimentos imobiliários no longo prazo, inclusive para quem, às vezes, compra quando o mercado está na alta, é muito difícil ele estiver pensando no longo prazo que ele tenha esse prejuízo. Então, eu conheço poucas pessoas que fizeram investimentos bem feitos, né, que tiveram uma boa assessoria, que analisaram as condições, mesmo na época do mercado em alta, ele no longo prazo ele consegue ter um grande retorno. Então, o mercado imobiliário ele é uma coisa que é mais segura em relação, porque você tem você consegue tocar, você pega, diferente de uma ação, diferente de uma criptomoeda que você não vê e uma hora ela está valendo milhões, depois ela não vale nada e você fica nesse desespero porque ela realmente perde o valor. O imóvel ele pode às vezes perder o valor, mas é algo que você está vendo, você segura, você pega nele e ele tem esse potencial muito grande de investimento, principalmente agora nesses momentos de crise. Sim. Então, a gente entrando numa crise aí, se vier algum tipo de crise ou alguma coisa que venha afetar a questão
dos imóveis como um todo, vão surgir várias oportunidades. A taxa de juros também crescendo vai dificultar a questão do financiamento, então vai ser grande oportunidade para quem tem um dinheiro à vista que possa comprar esse imóvel, que vão surgir essas oportunidades. Então, o mercado ele é muito seguro, ele não tem essa volatilidade que tem numa bolsa de valores, onde tem uma oscilação de preços muito grande. Então, todas, inclusive as grandes crises, os maiores investidores eles fazem nesse momento investir no mercado imobiliário. Então, eu não entendo que seja um momento de não investir. Sempre é bom você estar investindo no mercado imobiliário, na minha opinião. Perfeito. É uma coisa muito segura. Muito bem, Luiz. Deixa eu te perguntar, como é que você identifica oportunidades dentro do mercado imobiliário de luxo? Miguel, como eu falei anteriormente, o mercado de luxo é muito importante que você consiga identificar o que ele tem de diferencial. Então, o cliente de alto luxo ele não está procurando necessariamente o valor. Ele quer saber o que é que esse produto tem de exclusivo, o que é que ele tem de diferente que só ele vai ter, né? Então, um exemplo, existe lá, indo para o mercado de Balneário Camboriú, que é o mercado mais valorizado hoje no Brasil, sim. De mercado de alto luxo, existem ascensão, né? Lá aquele maior prédio que tem 2 coberturas, sim. Que é uma do FG, Neymar, né? E da FG, né? Da FG, um do Neymar e um do dono da construtora. Sim. Então, só eles podem dizer que tem aquela cobertura, que tem um diferencial naquele produto. Então, a gente vai ter lá, ainda trazendo, nessa mesma situação lá em Camboriú, vai ter um prédio agora do Senna, né? Então, as pessoas buscam essa diferença. Aqui em Fortaleza, a gente tem um empreendimento com a assinatura da Pininfarina. Então, a pessoa quer esses diferentes, esses detalhes que vão trazer essa diferença, que vai fazer com que ele se torne exclusivo para essa pessoa. Então, as questões de inovação, o design, a localização em si também, aonde ele vai ficar, tudo isso são pontos que você deve considerar ao investir no mercado de alto padrão, né? Sim, com certeza. E o fato, eu creio também, o facto de Fortaleza ser uma cidade litorânea também facilita um pouco esse mercado também, né? Sim. O Fortaleza é a capital do Brasil mais próxima da Europa. Então, a gente tem voos direto, né, para a Europa, que você tem aí essa facilidade muito grande. A gente tem um litoral que é um dos melhores para a prática de kitesurf, que é hoje um dos esportes mais valorizados, assim, que tem pessoas de todo mundo que apreciam, e os melhores locais é aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, no litoral cearense. Então, você tem uma base aqui no Ceará, que é o estado do Ceará. O estado do Ceará é o estado que mais cresce no Nordeste. Fortaleza também é a cidade que mais se desenvolve no Nordeste. Então, Fortaleza já está virando um destino econômico para o Nordeste. Sim. Então, é uma coisa muito segura de você investir em imóveis aqui, tanto para você estar buscando esse público internacional também, que quer criar alguma base de investimento. A gente tem muitos italianos, portugueses, pessoas investindo aqui no mercado cearense, e com certeza Fortaleza é um excelente destino turístico, um destino imobiliário para esses investimentos. Com certeza, há muito tempo que é assim, né? Eu me lembro que eu vim para cá, para Fortaleza, exatamente nesse contexto imobiliário, no boom imobiliário de 2004 para frente. E aí tem toda essa questão da cultura que é parecida, o clima que é muito bom, né? Então as pessoas vêm, enxergam o mercado cearense, e o mercado cearense, o mercado de Fortaleza, ele tem realmente trazido excelentes propostas. Eu que já morei em praticamente todo o Nordeste, eu conheço bem o mercado imobiliário do Nordeste. O Fortaleza está muito à frente de muitos grandes centros, exatamente com a qualidade das propriedades e dos projetos que tem acontecido por aqui. Excelente, excelente, Luiz. Continuando falando sobre investimento imobiliário. Luiz, quais são os erros mais comuns a serem evitados para quem quer lucrar muito no mercado imobiliário?
Muitas vezes as pessoas são movimentadas pelo impulso. Então, Sim. a gente não pode ter essa questão de tomar decisões no impulso. É importante que a pessoa faça essa análise. Por isso que é muito importante que você tenha um consultor especializado que ele vai analisar exatamente o que você está buscando nesse investimento. Tem gente que está buscando um investimento para comprar e vender o imóvel no futuro. Tem gente que está querendo comprar esse imóvel para fazer ele de renda. Então, você precisa entender exatamente o que é que você quer, qual é o objetivo que você tem nesse investimento, para você poder fazer a escolha certa. Então, indo no mercado de alto padrão, é muito importante que a localização é importante, os diferenciais desse empreendimento, a exclusividade dele, e está exatamente em locais que têm essa potencial de desenvolvimento, né? Então, se você traz, às vezes, um grande projeto turístico, urbanístico, um shopping center, às vezes, alguma coisa muda a concepção de uma região, um parque, alguma coisa. Então, é importante que você tenha exatamente essa análise do que você quer buscar com esse investimento e se esse local que você está buscando oferece isso. A credibilidade também de quem está por trás desse projeto, quem é que está construindo, quem é que está desenvolvendo isso. Se você estiver comprando, por exemplo, na planta, é muito importante que você faça todos esses tipos de análise. Então, o erro comum, às vezes, é fazer alguma compra no impulso, sem analisar muito, sem ter uma consulta aí a um especialista para poder lhe orientar, alguém que realmente entenda do mercado. Isso aí são coisas que você precisa evitar para não cometer erros na hora de você fazer um investimento. Perfeito, é isso daí. Exatamente, Luiz. Isso é muito importante. Eu queria lhe perguntar também, eu sei que a gente já falou um pouquinho agora, né? Você já explicou um pouco sobre isso, mas aprofunda um pouquinho mais quais são as vantagens, né, de investir no mercado imobiliário com relação a outros tipos de negócio, como, por exemplo, bolsa de valores, ações, como falou, criptomoeda. Quais são as vantagens? Quais são os tipos de rendimento que podes ter e qual é a vantagem de uma para a outra? Se você for analisar, inclusive, os grandes banqueiros do mundo inteiro, grande parte do patrimônio desses banqueiros é investido em imóvel. Então, o imóvel é um investimento muito seguro, que você pode ter eu sugiro que a pessoa realmente faça uma carteira diferenciada, não invista 100% do seu dinheiro em imóvel. Se ela tiver uma condição de poder investir em bastante coisa, mas que ela tenha aí pelo menos 1/3 desse investimento, é importante que ele tenha essa solidez do mercado imobiliário, porque é nele que você vai conseguir ter uma estabilidade em relação ao teu investimento. Então, comparando ele com criptomoeda, com bolsa de valores e tudo, são mercados que têm uma volatilidade maior. Sim, sim. Que um exemplo, no momento que às vezes está numa baixa muito grande, está numa crise, se você precisar transformar isso em dinheiro, em liquidez, óbvio que o mercado de ações tem uma liquidez muito maior, mas quando existe uma crise, ele vai desvalorizar muito. Então, quando você vai vender, você vai perder, às vezes, muito dinheiro. O mercado imobiliário ele não tem essas grandes oscilações. Então, ele faz com que você tenha uma estabilidade aí desse patrimônio, né? E você, além de você conseguir colocar em garantias de investimentos que você pode fazer. Então, essa segurança do mercado imobiliário, além de você conseguir fazer com que esse mercado vire essa questão da renda passiva. Eu consegui formar uma carteira de imóveis exatamente trabalhando dessa forma. Você comprando um imóvel, financiando uma parte, coloca o aluguel para pagar a parte do financiamento e aí você consegue montar uma carteira e com isso o teu retorno do investimento é muito maior, porque você está investindo às vezes 20%, 30% do valor do imóvel, o resto é
a parcela de financiamento está pagando, mas ela está sendo paga com o aluguel. Então, quando você faz isso... A alavancagem é muito grande no negócio. A alavancagem é muito grande. Então, quando você consegue fazer isso, ter essa orientação e ter essa situação bem planejada, você consegue ter retornos muito grandes. Então, aqui em Fortaleza, para você ter ideia, quando a gente está falando de crise, que vocês comentaram de crise e tudo, então... A época aí da pandemia, que foi uma crise generalizada, existiram muitos imóveis que tiveram uma valorização tremenda, sim, como o Alphaville Fortaleza, ali no Porto das Dunas. Antes da pandemia, um lote lá valia em torno de 300 a 350 mil reais, e 3 anos depois se vale 1,5 milhão. Sim. Então, aonde é que tem isso no mercado, sim, de ações? Então, é o tipo de negócio que pode também crescer rapidamente, né? Dependendo isso da localização e do que é que está acontecendo à volta. Exato. Só que não tem perigo de cair, igual a criptomoeda, por exemplo. Isso é fato, né, Luiz? É exatamente isso. Então, não existe essa questão dessas oscilações tão grandes, e geralmente quando tem uma oscilação é para cima. Exatamente. Como esse exemplo aí que eu citei. E por que eu valorizou muito? Porque exatamente a questão da localização, as pessoas querendo ter um local que tivesse, que ela pudesse sair, ter o ar livre. Então era isso que as pessoas estavam buscando na época e continuam ainda buscando. Então, você sabendo exatamente aonde investir, você vai conseguir ter retornos assim fantásticos, certeza, que muitas vezes o próprio mercado de cripto, de ações, não vai oferecer isso, entendeu? Com uma segurança de que você não vai perder. Então, exatamente, conheço pessoas que investiram em cripto e de uma hora para outra perderam grande parte do que tinha, né? Então, no mercado imobiliário é muito difícil isso acontecer. Claro. Ou seja, basicamente é associação de rentabilidade com segurança. Exatamente. Isso, tanto segurança econômica quanto segurança jurídica, porque imóvel realmente não se perde, né? Não se perde, como eu já expliquei outras vezes também. Exatamente. Né, Marcos? Luiz, essa nova geração de tecnologia tem impactado o mundo todo e também tem impactado diversos setores. Qual é o impacto da tecnologia no mercado imobiliário? Específico no mercado imobiliário de luxo. Cara, a tecnologia ela tem ajudado muito, né? Muitas vezes as pessoas falam de que a tecnologia vai substituir os profissionais, né? Corretores eles falam, os robôs vão substituir. Na verdade, as pessoas vão ser substituídas as que não souberem usar a tecnologia a favor. Por exemplo, eu faço parte da Remax. A Remax é uma empresa global, que a gente tem unidades no mundo inteiro, 9 mil lojas no mundo inteiro, e eu tenho feito muitos negócios através de utilizando inteligência de realidade virtual, né, de a gente poder fazer apresentações de produtos. Então, eu já fiz negócio com pessoas na Lituânia, na Itália, com as pessoas lá e eu aqui, utilizando tecnologias de realidade aumentada, de você mostrar todas essas situações de apresentação para o cliente. Só te interrompendo, inclusive eu tenho visto muitas construtoras, já está acontecendo, substituindo aquelas maquetes grandes hoje, realmente pelo VR, né? Aqueles óculos, tu coloca os óculos e já está dentro do empreendimento, já está vendo como é que vai ser e pode ser assistido aqui, pode estar em São Paulo, pode estar na Lituânia, como tu falou, e a pessoa está conhecendo o imóvel. Exatamente. Né? Hoje você consegue, muitos dessas construtoras de alto padrão, às vezes você chega lá e fala, eu quero saber qual é a vista, o empreendimento ainda está no térreo, qual é a vista que eu vou ter da sala do meu apartamento. Então, você coloca o óculos e você consegue visualizar. Então, isso ajuda muito na questão da tomada e da decisão. E, além disso, todas essas questões da inovação, da automação dentro de casa. Então, as pessoas hoje já querem ter aquela casa inteligente, onde as coisas estão todas conectadas, se liga tudo sozinho. Então, isso também é uma tendência para o mercado de luxo. As pessoas estão querendo todas essas comodidades, essa comunicação, para que você consiga fazer isso. Então, a tecnologia só vem nos ajudar. A questão dos robôs, dos atendimentos, então, da própria IA, da inteligência artificial, que tem nos ajudado muito com
com várias coisas. Então, a tecnologia ela veio e vai continuar vindo, e quem não souber trabalhar com ela vai estar fora. E principalmente o mercado de alto padrão exige cada vez mais as tecnologias avançadas. Isso daí. Legal, Luiz, legal. Deixa eu te perguntar, Luiz, quais são as tendências que você acha que dominarão o mercado imobiliário nos próximos 5 anos? As pessoas estão muito preocupadas hoje com a sustentabilidade. Então, a tendência da biofilia, né? A gente tem visto aí muitos empreendimentos hoje se falando disso, de ter muito verde, de saber utilizar essa situação. A questão, como eu falei há pouco tempo atrás, da tecnologia. Então, cada vez mais das casas inteligentes, das propriedades inteligentes, essa questão dos projetos com designs diferenciados, cada vez mais aqueles produtos únicos. Então, para mim, são essas tendências aí para o mercado nos próximos anos. Olha, nesse bate-papo aqui tá muito bacana. Eu tô pegando muita coisa para mim, certo? E como empreendedor, eu vou te fazer essa pergunta. Quais habilidades o empreendedor precisa ter para ele se destacar no mercado imobiliário e também em investimentos? O empreendedor que ele queira investir no mercado imobiliário, é muito importante que ele saiba exatamente qual é a tendência de crescimento, ele entender do plano diretor da cidade, para onde é que a cidade está crescendo, né? Porque muitas vezes as pessoas estão concentradas em algum local que às vezes os valores já estão muito altos e não vai conseguir ter viabilizar alguma coisa. Então é muito importante entender para onde a cidade está crescendo, o que é que vai acontecer. Então essa questão da localização é importante. E o que eu vejo no mercado de alto padrão, que ele precisa cada vez mais estar querendo se superar. Então ele fez, a gente tem exemplos aqui em Fortaleza de construtoras, incorporadoras, que eles vão, para cada produto, ele tem lançado coisas melhores. Não, você está um exemplo aqui da construtora Diagonal. Sim. Então, se você vai vendo as propriedades que a Diagonal vem desenvolvendo aqui na orla de Fortaleza, você vê que cada projeto que eles vão fazendo é melhor do que o anterior. Então, eles entenderam muito sobre esse mercado de alto padrão. Eles entendem bastante, sabem o que é que essas pessoas querem e eles trazem exatamente o que essas pessoas querem. Então, você conseguir trazer essa diferenciação, o conceito da exclusividade e a questão da biofilia, a sustentabilidade, tecnologia, o design. Então, para um empreendedor que ele quer realmente investir, seja para desenvolver um empreendimento, tem que pensar nisso, e seja para você investir como um investidor, buscar propriedades que tenham esses diferenciais. Claro. Só uma dúvida, Luiz. No caso, a biofilia seria o quê? Um selo? Miguel, a biofilia ela é uma perspectiva científica, né? Ela vai trazer muito da questão do vivo, e aí a gente traz muito essa questão do verde com o conceito da sustentabilidade para dentro dos empreendimentos. Então, na questão da biofilia, do verde, das plantas, dos animais, da natureza, é trazer isso para o mercado imobiliário. Então, a gente tem visto propriedades, né, onde você tem, às vezes, uma fachada verde. Então, isso é cada vez mais você trazer esse conceito do bio, o conceito do vivo, da vida, para dentro das propriedades. Elas não serem mais aqueles paredões urbanos, e sim locais onde tem a vida, onde tem a planta, onde tem a pássaro, onde tem a inseto, que vai trazer toda essa questão que é o que as pessoas têm buscado hoje no conceito aí de querer viver. Legal, Luiz. Muito legal, isso é uma novidade muito boa, viu? Só para a gente finalizar, Luiz, que já estamos quase encerrando, eu queria te perguntar, aliás, eu queria te pedir, né, que você pudesse dar um único conselho, certo, para quem realmente deseja começar a investir no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, você precisa ter disciplina, né? Você tem que ter esse foco, você não pode... É um investimento de longo prazo,
Então, a questão da disciplina é que você tem que ter realmente esse foco, ter a disciplina de você investir, de você manter, de conseguir segurar. Então, na minha opinião, a palavra que melhor reflete essa sua pergunta seria a disciplina, da pessoa ter realmente essa visão, esse planejamento de longo prazo e querer investir, porque assim, eu posso garantir para qualquer pessoa que o mercado imobiliário é uma das melhores oportunidades de investimento que ele tem. O brasileiro, o sonho do brasileiro é ter a casa própria. E o mercado imobiliário faz parte desse sonho, né? Que a casa própria é exatamente o mercado imobiliário. Então, se você está querendo investir, você vai investir num produto que é o sonho de todo brasileiro ter. Claro, então, é uma coisa que... E aí você tem que ter essa disciplina de você pensar no longo prazo. Ele não é um investimento de curto prazo. Não, com certeza. E, na realidade, todo tipo de negócio está associado ao mercado imobiliário, porque se você quiser montar uma loja de açaí, você precisa de um imóvel. Se você quiser um galpão para armazenar, você precisa do imóvel. Se você quiser gravar um vídeo, você precisa de um estúdio. Então, realmente, tudo está conectado. Exatamente. Muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. É sinal que gostaram do nosso vídeo. Eu peço a vocês que compartilhem, curtam, já comentem aqui embaixo. O nosso podcast ele vai tratar sobre assuntos de investimentos no ramo imobiliário, criptomoedas e investimentos no geral. Já sigam o nosso canal, compartilhem com algum amigo que está precisando ver esse conteúdo. E aproveitem, já sigam também o nosso Instagram, tá? Eu sou Miguel Fernandes X. O meu é Marcos Holanda Oficial. E o meu é Luiz Segundo. É Luiz Segundo só com S. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.